que nós estamos vendo, desde o ano passado, eu acho que com o filme Ainda Estou Aqui, agora com o Agente Secreto, na verdade, uma partidarização da cultura. E eu vejo isso como algo prejudicial para os dois lados, né? Tanto um lado que, por fazer isso, como se a arte só fosse possível neste contexto, quanto pelo outro do, não vi, não gostei, não quero, a rejeição, assim. Eu queria que você comentasse um pouco dessa partidarização mesmo da arte. Eu acho que tem uma coisa que eu falo, Branca, que às vezes as pessoas não gostam que eu diga, mas é importante. Eu acho que a cultura, e aí eu tô usando o nome pejorativo, né? Semântico aqui, né? Uhum. A cultura, ela foi sequestrada ao longo do tempo, né? Ela é como se ela pertencesse a um único lugar. E isso não é verdade, porque, obviamente, a cultura não pertence a nada, porque ela é justamente uma construção da própria sociedade. Então, naturalmente, ela não é de ninguém, porque ela é de todo mundo. E essa dicotomia é que faz a cultura ser tão vívida e rica. E ela se construir, porque o dia que ela for monopólio, ela não é mais cultura, ela é simplesmente reprodução de textos que a gente conhece bem, né? Como socióloga, eu posso falar aqui. Mas assim, então, isso é o que quando a gente fala sobre cultura, e essa é uma conversa que a gente tem muito com o setor, não se deixem ser sequestrados. É claro que a cultura, ela provoca questionamentos, ela toca em feridas e ela tem este lugar, mas ela tem este lugar para todo lugar, ela tem que estar posta para todos os lugares. E eventualmente não também, porque o que me parece hoje é que até aquilo que não tinha essa função de ser mais crítica, como uma peça de teatro, ou às vezes uma dança, que é geralmente uma coisa que é uma reprodução mais clássica, também foi usurpada de uma certa forma. Tipo, é como se eu só pudesse fazer cultura se eu tivesse um recado para cutucar alguma coisa assim. E não é sobre isso, né? Porque a cultura, às vezes, ela é para tocar, ela é para sensibilizar. A gente tem um desafio enorme de formação de público, quando a gente está aqui falando sobre como as mudanças de comportamento no longo do tempo vão trazendo. Se você também você é sequestrado por uma mesma coisa, chega uma hora que você vai, eu vou lá para ver o quê? A mesma coisa? Para ouvir os mesmos assuntos? Para discutir as mesmas pautas? Então, assim, tem um sequestro natural sobre isso. O que eu acho que foi o trabalho da secretaria desde o começo, quando as pessoas me questionavam, mas um governo de direita, eu falava assim, mas cultura é cultura. A cultura não é da direita e a cultura não é da esquerda. A cultura é de todo mundo. A cultura é para ser feita para todas as pessoas. O que cada artista individualmente tem de convicção pessoal, a gente respeita, a gente vive numa democracia e a gente respeita e tá tudo bem. Agora, ele não pode o tempo todo pôr isto em pauta. A gente fala isso o tempo todo. As pessoas agora parece que virou uma eterna guerra contra discursos. Veja, eu vou falar uma coisa que às vezes é um pouco polêmica, mas o que aconteceu no Municipal em algumas apresentações clássicas que foram mudadas. Se você perguntar pessoalmente, eu não concordo. Profissionalmente, eu acho de péssimo gosto. Então, assim, para quê? Faça outra coisa. Você pode usar as referências, e a cultura tem a ver com referências também. Pegar uma ópera, uma peça e pensar uma outra coisa e criar uma outra coisa. Agora, chame de outra coisa. Não venda para o público uma coisa e na hora que ele chega você entrega outra. Isso é de profundo mau gosto. Aconteceu com uma ópera do Carlos Gomes, né? Que foi transformada num manifesto do MST e tal, né? É triste, né? Péssimo gosto. Posso fazer só uma pergunta também? Aproveitando, porque muita gente me pergunta isso, sobre a TV Cultura. Fala assim, a TV Cultura não muda, continua, né, aprisionada, mesmo num governo como o do governador Tarcísio. Qual o poder que o governo tem para interferir na TV Cultura? Olha, a gente não tem poder nenhum, porque a TV Cultura, quando ela foi constituída, inclusive foi constituída na época da própria ditadura militar, e como ela foi montada, ela tem um conselho muito ali
apartado do Estado, né? Então ele é muito autônomo por si só. A gente tem cadeiras do Estado lá, mas elas não chegam a 1/3 da construção do seu conselho, né? O que a gente fez aí na última mudança? Primeiro, até o próprio governador Tarcísio, em reunião com, né, o presidente do conselho e alguns membros, que tivessem mais parcimônia e que entendessem o papel de uma TV pública, né? E o grande negócio de uma TV pública é justamente que ela não depende de marcas, né? Porque eu brinco sempre assim, eu falo uma coisa numa emissora aberta, que depende de patrocínio, que desagrada a um patrocinador, ele vai lá, pega o dinheirinho dele, tira... E o povo do comercial, que aqui a gente está numa TV, pode falar, vai lá e pega o pescocinho e estrangula, né? Porque é assim que funciona. Numa TV pública, o compromisso é com absolutamente a entrega que a gente faz. A gente não tem nenhum compromisso com um patrocinador ou com outro patrocinador, porque é uma TV feita e estruturada para entregar o mais puro, ou a mais pura informação, ou a mais pura entrega, quando a gente fala do conteúdo infantil, por exemplo, da TV Cultura, que sempre teve o compromisso de formar crianças e formou gerações da forma mais bonita, né? Mais, sabe, justamente sem aquilo que estava na moda. Era para entregar o melhor conteúdo. Então, o compromisso da TV Cultura era de entregar o melhor conteúdo. Então, quando o governador Tarcísio teve, né, a gente teve a oportunidade de fazer a mudança, porque quando a gente chegou já tinha sido feito, a nova gestão já estava, o que ele pediu foi, olha, que volte de fato a ser o que era. Eu não estou aqui pedindo para ser nem de A, nem de B, nem de C, nem de ninguém. Ela precisa retomar qual era o seu objetivo. O seu objetivo na área da educação, da cultura, de uma entrega de um conteúdo valioso e precioso para essas crianças, que muitas assistem que não têm condições de ter a internet. Então, a gente é consumido, a gente sabe o público que a TV Cultura atinge, então, o público realmente que precisa de um conteúdo de qualidade. Então, o que a gente fez foi isso. Eu acho assim, a Mariângela chegou há 6 meses, né? 7, praticamente está fechando agora, com grandes desafios, numa estrutura centenária quase, porque, enfim, centenária, a gente tem só 50 anos, mas ainda está atrasado, né? Se a gente pensar que o tempo, a relação de tempo de anos hoje com o que você executa não é mais o mesmo, então ela já deve ter 100 anos, com os equipamentos de 100 anos no século XXI. Então, como é que a gente coloca isso né, de pé, atendendo essa nova demanda numa nova linguagem? Então, eu acho que o desafio é ter ali muito conteúdo de qualidade, com o compromisso de entregar o que há de melhor para a população. Acho que esse é o grande recado que a gente deu ali, e a gente vem entendendo que ela vem cumprindo isso conforme o orçamento permite, de poder, enfim, trocar os contratos que estão ali. Então, acho que a gente tem que ter aí um pouquinho de paciência, mas, de um modo geral, a gente vem sentindo, e eu tenho muita relação com os funcionários da casa, né? Apesar das pessoas terem muitas vezes falado que eu tinha problemas com a Fundação Padre Anchieta, né? Porque não é só a TV Cultura, mas toda a fundação, não é verdade. Eu tenho uma larga relação com muitos funcionários ali de muitos anos. E eu falo com eles. Meu celular é um celular que é para todo mundo tem, então todo mundo manda mensagem. As mudanças estão sendo sentidas primeiro dentro da casa, e a gente vê que o caminho que está indo é um caminho que a gente vai fazer grandes entregas. Ainda vai voltar a ser um grande orgulho para os paulistas.